Meu pastor é Jesus Cristo, nele quero confiar. Com Jesus não tenho falta, junto a ele quero andar. Me conduz ao bom descanso, para o campo verde e flor. Refrigera assim minha alma, saciando-me de amor. Ele é meu companheiro, com Jesus desejo andar, pois me dá vigor e força, para que eu possa caminhar. Ele é quem dá coragem, pra nada eu temer, mesmo próximo à morte, certo estou que vou vencer. Caminhando ao seu lado, não mais temerei o mal. Seu bordão e seu cajado dão-me proteção real. Contra o meu inimigo, o Senhor sempre virá. Me prepara uma mesa e comigo nela está. A cabeça minha, com óleo do seu amor, o meu gozo é transbordante, pois meu cálice tem doçor. Por sua misericórdia e por seu sublime bem, habitarei em sua casa eternamente. Amém. Mas eu gosto de louvar o Senhor, e uma coisa que eu peço ao Senhor é que Ele me dê o dom, a sabedoria para louvar, que eu possa ter uma voz afinadinha para louvar a Deus. Mas, queridos, quando a gente chegar lá no céu, nós vamos ser perfeitos. Todos os nossos defeitos aqui da terra, lá no céu serão aperfeiçoados. E a gente vai louvar perfeitamente ao nosso Deus, porque Ele merece o melhor. O nosso Deus, queridos irmãos, Ele é perfeito, Ele merece o melhor de nós. Mas Ele deu dons aos homens, Ele nos deu dons, cada um tem o seu dom. O meu dom definitivamente não é louvar, mas mesmo assim eu louvo, mesmo assim eu canto, eu uso essa voz que Deus me deu e procuro fazer o melhor para Ele. Mas eu quero então meditar numa palavra, queridos irmãos, que o Senhor colocou no meu coração, tá? Que está no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 31, que nos diz assim a palavra de Deus: hino de vitória, Deus é por nós. 31. Que diremos, pois, diante de coisas tão magníficas quanto estas? Se Deus está do nosso lado, quem é que pode estar contra nós? 32. Visto que Ele não poupou nem a seu Filho, mas o entregou por todos nós, será que certamente não nos dará de graça todas estas coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem nos condenará? Então foi Cristo quem morreu por nós e ressuscitou por nossa causa, e agora está assentado à direita de Deus e também intercede por nós. Quem então nos pode separar do amor de Cristo? Será o sofrimento, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a própria morte? Como está escrito: mas o fato é que por sermos fiéis
Ao nosso Senhor estamos sofrendo perigo de morte a todo instante. Somos como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas apesar de tudo isso, temos uma vitória esmagadora por meio daquele que nos amou. Estou convencido de que nada poderá nos separar do seu amor, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados e potestades, nem o presente, nem o futuro. E nem um lugar bem alto no céu ou nas profundezas do mar, nem qualquer outra coisa será capaz de separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Queridos, essa palavra aqui é muito linda, é muito maravilhosa, porque fala o quê? Do amor de Deus pelos seus filhos, pelas criaturas e filhos que ele criou. Nós fomos criados por Deus. Qual é o objetivo que Deus, queridos irmãos, teve ao nos criar? Deus nos fez, a Bíblia diz, a sua semelhança. Deus nos fez seres para a sua glória, para que nós pudéssemos adorar a Deus. Como que nós, queridos, adoramos a Deus? Nós adoramos ao Senhor quando nós o reconhecemos primeiramente como único Deus. Uma das coisas que deixava Deus muito triste e muito enfurecido no povo de Israel era quando eles viravam as costas para Deus e se voltavam para a idolatria, para os seus ídolos, para os deuses, queridos, outros deuses, deuses que não são criadores. Deuses que atuam por parte do mal para destruir e enganar as pessoas. Então, quando o seu povo se voltavam para esses deuses, porque encontravam, talvez, ali no engano da mente deles, eles encontravam mais facilidade, como até hoje ainda acontece em alguns setores, né? Então eles se voltavam para outros deuses, isso magoava Deus, isso entristecia Deus e Deus ficava muito irado com o seu povo. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, para as promessas que Deus tem para nós, eu vejo que quando o nosso Deus é maravilhoso, como o nosso Deus, ele quer guardar o seu povo, quer proteger, quer dar confiança ao seu povo, quer fortalecer a nossa fé, a nossa esperança nele. Mas para isso nós temos que olhar para a palavra de Deus. Nós podemos, queridos irmãos, reivindicar as promessas de Deus. Nós podemos olhar para a palavra do Senhor e nós falarmos para Ele, lembrarmos, não é que Ele vai esquecer da sua palavra, não, mas lembrarmos Ele que nós conhecemos a sua palavra, que nós conhecemos as suas promessas, né? Que nós sabemos o que Ele tem de bom para nós, de bênção para nós. Queridos irmãos, quando nós olhamos somente para as coisas difíceis dessa vida, somente para as coisas que o mundo tem a oferecer, a nossa tendência é desanimar, a nossa tendência é cair na fé, queridos irmãos. Quando nós olhamos muitas vezes para os erros, os defeitos das pessoas, porque todos temos defeitos, a nossa tendência é desanimar. Mas quando nós olhamos para o amor de Deus, para a perfeição de Deus, para as promessas de Deus, queridos irmãos, então nós nos alegramos, nós nos fortalecemos, né? Nós falamos para a nossa própria alma, olha minha alma. Eu posso dizer para a minha alma, como o salmista muitas vezes falava para a sua própria alma, olha o que Deus tem preparado para ti. Né? O que o inimigo tem preparado para as pessoas através do engano é um final de sofrimento eterno, mas o que Deus tem preparado para os seus filhos é um final de gozo eterno. Então o que vale mais a pena? Nós passarmos aqui às vezes algumas vontades, negando a nossa vontade nessa terra, e no final podemos desfrutar do que Deus tem preparado por nós, das bênçãos, das maravilhas, ou nós não passarmos nenhuma vontade nessa terra, nenhuma renúncia nessa terra, e no final nós passarmos a eternidade no sofrimento com o enganador das nossas almas. Então, queridos, vamos pensar sobre isso, vamos a cada dia fazer o nosso devocional com Deus, a cada manhã, ao acordar, vamos orar ao nosso Deus, vamos louvar ao nosso Deus, mesmo que a gente não saiba louvar como eu, né,
pouco desafinado, mas leva a tua alma a louvar, a adorar a Deus, a dizer palavras que glorifique e exalte o nome do Senhor, que reconheça a sua grandeza, a sua bondade, a sua magnitude, a sua justiça, a sua santidade. Aí depois leva a tua alma a orar ao Senhor, né? A agradecer a Deus pela vida, pela salvação, pelo ar que respiramos, pelo alimento de cada dia, pelas vestes, pela família, por tantas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Aí depois vamos convidar a nossa alma, ó minha alma, vamos meditar na palavra, vamos meditar nas promessas que Deus tem para nós e vamos nos alimentar, queridos, vamos nos alegrar com o que Deus tem para nós, aleluia. Eu faço isso. Eu levo a minha alma a meditar na palavra de Deus, a ouvir a palavra. Estou sempre ouvindo, procuro estar sempre ouvindo a palavra de Deus, né? E o título desses versículos que nós meditamos aqui em Romano também, um pouco mais acima, lá no 8:1 diz assim: o Espírito guia os filhos de Deus. Queridos, nós somos guiados pelo Espírito Santo. Nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Diga para a tua alma, né? Diga para aqueles que são teus. Você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Tem um hino que eu gosto muito que fala: Jesus meu guia é abrigo e proteção, ele é o meu bom pastor. Então é o nosso Senhor Jesus, ele é o nosso guia, ele é o nosso bom pastor, ele é o nosso mestre, ele é o nosso maior exemplo. Quem sabe você está decepcionado com aquela pessoa que você tinha como exemplo para ti. Eu quero te dizer, todas as pessoas podem nos decepcionar, todos os seres humanos podem falhar, mas o nosso Senhor Jesus Cristo, ele não falha, ele não nos decepciona, queridos irmãos. E aí nós vemos também que a palavra vai dizer lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, portanto agora já não há nenhuma condenação para aqueles que pertencem a Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Portanto, o poder do Espírito, doador da vida, eu recebo este poder por meio de Jesus Cristo, livrou-me da lei do pecado e da morte. Então, o que a Bíblia está dizendo para nós, queridos irmãos? Que não há nenhuma condenação, porque Ele nos libertou do poder do pecado, da escravidão do pecado, da lei do pecado. Né? Tem uma palavra também lá em 1 Coríntios que nos fala o que dá poder à morte. O que dá poder à morte de ferir as pessoas? É o pecado. O pecado é que dá poder à morte. Mas uma vez que nós vencemos o pecado, que o Espírito Santo nos ajuda a triunfar sobre o pecado, então a morte não tem mais poder sobre nós. Como assim? Não vamos desencarnar mais? Vamos viver aqui eternamente? Não. Nós vamos sim sair deste corpo, vamos desencarnar, como se diz, né? A expressão que se diz. Vamos sair deste corpo e vamos estar com o nosso Deus. Mas o que a palavra diz para nós, queridos irmãos? Que nós não vamos morrer espiritualmente. Espiritualmente não podemos, vamos sair deste corpo sim, vamos sair deste plano físico, mas vamos entrar no plano espiritual e vamos passar a viver a vida eterna com o nosso Deus. Queridos irmãos, eu não me canso de pensar isso, eu não me canso de alimentar a minha alma com isso. Vai ser maravilhoso o que Deus tem preparado para nós, queridos irmãos. Vai ser muito bom o que Deus tem preparado para aqueles. Então estejamos preparados para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, Ele está voltando. O Senhor Jesus Cristo vai vir para buscar a sua noiva, para buscar a sua igreja. Vamos estar prontos, vamos estar preparados. Ora vem, Senhor Jesus. Quando estivermos orando, vamos dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, perdoa meus pecados, que eu possa estar pronta. Quando chegar a hora do arrebatamento, ou quando chegar a minha hora de entrar na eternidade por meio da saída deste corpo, que eu possa estar pronto, meus queridos irmãos. Vamos pedir ao nosso Deus e vamos fazer a nossa parte. E qual é a nossa parte? Olharmos para a palavra do Senhor e estarmos em obediência à sua palavra, né? Olha o que ele diz aqui, ó. Não estamos a salvo das garras do pecado só pelo fato de conhecermos os mandamentos de Deus, pois não podemos guardá-los, mas Deus pôs
em ação um plano diferente a fim de nos salvar. Ele enviou o seu próprio Filho em corpo humano como o nosso, a fim de destruir o controle do pecado sobre nós, dando-se a si mesmo como sacrifício por nossos pecados. Então olha o que a Bíblia diz aqui para nós, queridos irmãos, que ninguém consegue se salvar por si só. Ninguém consegue se livrar do pecado, ser liberto do pecado sozinho, mas por meio de Cristo Jesus nós conseguimos, porque Ele venceu por nós. Então, no momento que nós aceitamos, damos a nossa vida para Cristo, Ele nos ajuda, não somos mais escravos do pecado, né? Aquele que prostituía não é mais escravo da prostituição, aquele que bebia não é mais escravo da bebida, aquele que fumava não é mais escravo do cigarro, aquele que usava outros vícios ilícitos não é mais escravo. Enfim, às vezes o que for que a pessoa vivia ali naquela escravidão, através de Cristo Jesus, Ele é capaz de vencer. Aquele que mentia, aquele que furtava, enfim, aquele que não conseguia parar com uma pessoa só, né? A partir do momento que ele ou ela tem um encontro com este poder, com esta palavra, a palavra de Deus nos diz: conhecereis a verdade vos libertará, aleluia. A palavra também nos diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, seja qual for o problema que a pessoa tem, queridos irmãos, ela pode ser livre pelo poder da palavra de Deus. Então, queridos irmãos, às vezes a pessoa também tem uma enfermidade que às vezes é causada por um espírito de enfermidade que entrou no corpo daquela pessoa através de alguma legalidade que ela deu. Ela também pode ser livre pelo poder da palavra, pelo poder da fé nessa palavra. Então creia na palavra de Deus. Pegue a Bíblia, leia ela, reivindique as promessas de Deus para a tua vida e peça ao Senhor: Senhor, ativa a minha fé na tua palavra. Quem sabe alguém está enfermo, leia as promessas de cura divina, leia como Deus ele curava pessoas através dos seus discípulos, dos seus apóstolos no passado, como Deus operava poderosamente, aleluia. A palavra também nos conta que havia um homem no templo ali, no templo em que chegou Pedro, Tiago e João, né? E eles disseram: olha, não temos para orar. Eles chegaram para orar e aquele homem estava ali, naquele templo ali, esperando receber uma esmola. E então eles disseram para aquele homem: não temos prata nem ouro, mas o que temos, isso te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E aquele homem levantou. Então que nós vemos que aqueles homens não tinham dinheiro para dar para aquele aleijado ali, mas eles tinham algo muito mais valioso que o dinheiro. Então, quem sabe alguém está ouvindo essa passagem, está enfermo, peça para Deus te curar. Deus tem poder para te curar, Deus tem todo o poder, Deus não mudou. O Espírito Santo, o Senhor Jesus é poderoso para curar. Eu me lembro que uma vez eu estava enferma, eu estava com uma dor, e eu peguei ali o Salmo 91, que é um salmo também muito lindo, que tem muita promessa de livramento para a nossa vida. E eu comecei a ler aquele salmo e comecei a reivindicar a minha cura, irmãos. E eu dizia: Senhor, tu podes me curar divinamente. E eu comecei a ler aquele salmo e comecei a colocar para dentro de mim aquelas palavras, né? Ali o Salmo 91 é um salmo muito conhecido dos cristãos, que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza. E eu comecei a ler aquele salmo e comecei a reivindicar. E eu fui curada, irmãos, lendo aquele salmo ali, porque a palavra de Deus, ela tem poder. Deus é poderoso, nós precisamos crer nas suas promessas, nós precisamos crer nas armas que o nosso Deus deixou para nós, queridos irmãos, que é a oração, o louvor, a adoração, através das nossas palavras, da nossa boca, por meio do louvor e a sua própria palavra, lendo a sua palavra e crendo no poder que ela tem para te curar, para te libertar, para te dar vitória. Porque nós não estamos aqui nessa terra, eu sempre digo, porque é o que eu penso para mim, não estamos aqui nessa terra à mercê do inimigo, não, queridos irmãos. Estamos nessa terra, estamos aqui por um período de tempo, mas somos guardados, somos protegidos pelo nosso Deus, porque Ele é nosso e nós somos propriedade dEle. E a única coisa, queridos irmãos,
que nos afasta de Deus é o pecado consciente. Quando a pessoa continua insistindo no seu pecado e não se arrepende do seu pecado. É a única coisa que nos afasta de Deus. Demais, nada pode nos afastar, quando nós lemos aqui no começo. Nada pode nos afastar de Deus. E o pecado, queridos irmãos, afasta as pessoas de Deus no sentido de que, se elas não se arrependerem, depois de terem consciência dos seus erros, depois de terem consciência o que é necessário fazer, que é necessário deixar o Senhor Jesus entrar e libertar as suas vidas, afasta no sentido de que, se elas partirem daqui no pecado consciente, elas não serão salvas. Não que Deus deixe de amar, Deus ama sempre as pessoas. Deus ama as pessoas, Deus quer salvar a todos. Por isso que Deus levanta homens e mulheres para falar dessa palavra. Deus prepara homens e mulheres para falarem dessa palavra, porque Ele tem um desejo no seu coração de salvar todas as pessoas, mas infelizmente aqueles que se tornam iníquos. Deus tem compromisso com a sua palavra, e Ele fala: aqueles que praticam a iniquidade. O que é a iniquidade? Pecado consciente, pecado que as pessoas não se arrependem. Uma vez eu vi uma entrevista também que me chamou a atenção. Uma mulher, queridos irmãos, que é bem famosa aí nas mídias sociais, essa mulher, bem famosa. E ela se converteu ao Senhor Jesus, e a princípio ela andou um tempo com o Senhor Jesus, e a gente via a diferença nela, o Senhor trabalhando na vida dela, transformando ela. Não vou dizer nome aqui, mas ela é bem famosa nas mídias sociais, talvez pelo que eu vou falar, alguns vão saber quem é. E aí essa mulher andou um tempo com o Senhor Jesus, aí depois ela se decepcionou lá com o pastor do ministério ao qual ela estava, né? Tudo referente a dinheiro, a ganância. E ela deu um dinheiro lá para a igreja, depois se arrependeu, e aí deu uma confusão, um problema lá, e a mulher acabou se desviando de novo. Aí ela voltou às velhas práticas de novo, depois de conhecer a palavra. E aí ela voltou pior ainda, porque a Bíblia se cumpre, né? A Bíblia diz que quando alguém se afasta e vai para o mundo, diz que vem ainda 7 demônios piores do que aquele para prender a pessoa. E aí ela, quando ela voltou a fazer coisas ainda piores do que ela fazia antes, queridos irmãos, terríveis, eu não posso nem falar que o que ela voltou a fazer. E aí depois ela disse assim, ó: eu sou crente, eu creio em Jesus, e eu sei que Jesus vai me salvar, quando chegar a minha hora Ele vai me salvar e vai me levar para o céu. A mulher dizia assim. Só que o que ela pratica, irmãos, é totalmente o contrário do que a Bíblia diz. A Bíblia diz, queridos irmãos, lá em Gálatas a Bíblia fala sobre as obras da carne, né? A prostituição, a lascívia, a impureza, enfim, todas as obras da carne que está ali, feitiçaria, iras, contendas, todas aquelas obras da carne que está ali, nós como cristão liberto não podemos mais praticar. E a mulher pratica aquilo ali, essa mulher. E aí ela disse assim, ó, um dia eu vi numa entrevista dela, né, me chamou a atenção uma entrevista, alguém estava entrevistando, e ela falou: Jesus vai me salvar, quando Ele voltar, ou quando chegar a minha hora, Ele vai me salvar. E aí eu fiquei pensando, como que ela vai? Então ela não leu a Bíblia. Então ela não lê ali quando a Bíblia fala que os que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. A Bíblia é bem clara, fala lá em Apocalipse também. Quem que vai ficar de fora? Quem que vai ficar de fora, queridos irmãos? Lá em Apocalipse fala, não me lembro agora qual o versículo de Apocalipse, vamos ver se eu acho aqui. Quem são as pessoas que vão ficar de fora? Vamos ver se eu acho rapidinho aqui, para a gente poder ler. Ah, achei. Apocalipse 22:15 diz assim, ó: do lado de fora da cidade estão aqueles que cometem pecados nojentos, os feiticeiros, os que praticam a imoralidade sexual, os assassinos, os idólatras e todos os que praticam a mentira. Então ficarão de fora de que? Da cidade santa, ficarão de fora do que Deus tem preparado para nós.
Depois ele diz no versículo 16, ó, Apocalipse 22, 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo a vocês para contar todas estas coisas às igrejas. Eu tanto sou a raiz quanto a descendente, quanto o descendente de Davi, eu sou a brilhante estrela da manhã. Então, queridos irmãos, o próprio Senhor Jesus aqui dizendo, ó, quem que vai ficar de fora? E quem que vai ser aprovado, irmãos? Quem que vai ser aprovado para estar lá com o nosso Senhor Jesus naquele dia final, quando sairmos daqui, ó? Todos que lavam as suas vestes para terem o direito de comer do fruto da árvore da vida e entrar pelos portões da cidade. Então, estes são os que vão estar preparados com as nossas vestes espirituais limpas, lavados, tá? Queridos irmãos. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos dá condições de vencer o pecado, condições de vencer, queridos irmãos, a nossa velha natureza, condições de vencer o quê? As ofertas do mundo, as bandejas do mundo, as ofertas do inimigo, que é o príncipe deste mundo. Amém, queridos? Em nome de Jesus, somente essa palavra aqui, que possa servir para a tua edificação e fortalecimento espiritual, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Beijo no coração.